fala conosco. Estamos aqui para ouvir a sua voz. Quando a palavra entra, tudo muda. Então, ilumina os olhos espirituais, nos ensina a tua palavra, revela, meu Pai, a tua vontade para cada um de nós. Em nome de Jesus. Nós vamos ver hoje acerca do quê? Da diferença. O tema da nossa reunião hoje é o quê? Seja a diferença, faça a diferença, sendo a diferença nesse mundo. Porque para nós chegarmos lá fora e sermos de fato a diferença, é necessário o quê? A presença do Espírito Santo. Já estamos aqui dando o principal da mensagem, mas nós vamos ver na Bíblia, na Palavra de Deus, sobre isso. Não adianta, lá fora, nesse mundo, a pessoa só vai conseguir fazer a diferença se ela tiver a presença de quem? Do Espírito de Deus. Porque é muito fácil ser diferente na igreja, é muito fácil servir a Deus na igreja, num ambiente que é propício para louvar a Deus, num ambiente ao qual nós se separamos para ouvir a palavra, é muito fácil. É lá fora que a pessoa realmente tem que fazer o quê? A diferença. No trabalho, na escola, na faculdade, na roda de amigo, na família. É lá fora que o ser humano mostra que realmente se entregou para quem? Para Jesus Cristo, para Deus. Então nós vamos ver primeiro 3 exemplos de pessoas que foram e fizeram a diferença e depois nós vamos entrar na mensagem principal do texto sagrado, onde nós vamos aprender que, de fato, somente tendo a presença do Espírito Santo é que nós conseguimos ser diferentes. Então nós separamos aí primeiro o exemplo de Caleb. Era Caleb e Josué, mas o exemplo de Caleb que foi a diferença. No versículo 24 diz o seguinte, olha só. Porém, o meu servo Caleb, porque houve nele outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra que entrou, e a sua semente possuirá em herança. O que estava acontecendo aqui para nós entendermos? Deus ele falou para mandar 12 espias para a terra prometida. O povo de Israel ele tinha saído da terra do Egito, saíram, eles estavam escravizados na terra do Egito, e Deus prometeu da terra prometida para ele, que era Israel, que hoje é Israel, e naquela época era a terra dos cananeus, dos jebuseus, enfim. E quando eles estavam diante da terra, era só atravessar e entrar, Deus falou para enviar 12 espias para ver a terra. Desses 12, 10 voltaram e difamaram a terra. Falaram, olha, nós não vamos conseguir entrar, o povo é muito grande, o povo é muito forte, as cidades são muradas, enfim, nós não vamos conseguir entrar. Eles estavam falando que não criam na palavra de quem? De Deus. Mas Caleb, ele falou, não, nós vamos sim, vamos subir, vamos possuir, porque Deus prometeu e ele vai cumprir. Aí Deus falou sobre isso, Deus falou de Caleb isso, mas o meu servo Caleb, porque houve nele outro o quê? Espírito. É aqui que nós queremos entrar no ponto do quê? Da nossa mensagem. Se houver dentro de nós outro espírito, que é o espírito de quem? De Deus, nós vamos ser diferentes. Nós vamos estar lá no meio do mundo, nós estaremos no mundo, mas seremos a diferença na onde? No mundo. Ser cristão é isso, é ser a diferença. Por isso, tem tantos testemunhos de ex-traficantes, ex-usuários de drogas, ex-prostitutas, ex-pessoas que mentiam, falavam mal, enfim. Tudo que é ruim, a pessoa veio para Cristo, recebeu o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e foi diferente. Teve a vida o quê? Transformada. Então, não pense que é algo religioso que vai transformar a minha vida. Não pense que é eu fazer uma oração religiosa que vai transformar a minha vida. Não pense que é eu ter uma carteirinha de membro de igreja que vai transformar a minha vida. Não pense que é uma carteirinha de batismo, eu me batizei nas águas, agora tudo vai mudar. É o início, é o princípio. Mas somente o Espírito de Deus entrando dentro da pessoa é que vai fazer ela ser totalmente diferente. Por que nós falamos tanto acerca do Espírito Santo? Porque é essa função de quem? Do Espírito de Deus. Entrar dentro de cada um de nós e nos transformar. Quem é que pode pegar um ser humano, abrir a cabeça dele e mudar os pensamentos dele? Ninguém. O marido não muda a esposa não muda o marido, o pai não muda o filho não muda o pai, somente a presença de Deus. Por isso nós temos que sempre dar atenção ao Espírito Santo. Esse só foi o primeiro exemplo. Caleb falou, não, Deus prometeu. Ele já fez tantas coisas porque o povo de Israel, ele tinha vivido muitas maravilhas.
Só no Egito foram 10 pragas. Eles passaram o mar vermelho enxuto, Deus fez o mar se abrir. Eles beberam no deserto água da rocha. O maná caiu do céu. As vestes deles não se envelheciam. Os sapatos dele não desgastavam. Aí na hora de entrar dentro da terra prometida, eles falaram que não iriam conseguir. Ou seja, eles estavam com o pensamento totalmente do mundo, porque aos olhos do mundo, aos olhos naturais, realmente eles não iam conseguir entrar na terra. Mas quem é de Deus é diferente. Quem tem a presença de Deus vê diferente, enxerga diferente, pensa diferente, ela é diferente. Mas claro, não estamos falando de perfeição. Se você olhar para cada servo de Deus, você vai ver defeitos. Não estamos falando de perfeição, estamos falando de ser diferente realmente. Eu erro, mas logo já vem aquela consciência que o Espírito Santo me traz, me perdoa, meu Pai. Se eu tiver que pedir perdão para alguém, eu peço perdão para alguém. Eu sou diferente. Naquele negócio que eu estou fazendo, eu vou falar a verdade, eu não vou caluniar, ainda que eu saia prejudicado, mas eu vou ser a diferença. Então é isso que nós vamos falar hoje. Foi só o primeiro exemplo. Vamos agora lá no livro de Daniel, vamos ver o segundo exemplo. Então, o mesmo Daniel se distinguiu, se diferenciou desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Presta atenção, vamos ver aqui o contexto também. Daniel, ele foi cativo, levaram ele cativo, tiraram ele do povo de Israel e levaram para a Babilônia. Mas lá ele se destacou, nós poderíamos ver desde o início da trajetória de Daniel que ele se destacou. Ele estava ali, ele não se envolveu com as coisas erradas, ele quis se separar para Deus, ele, Ananias, Misael e Azarias. Mas aqui nós já estamos praticamente na metade da vivência de Daniel naquele reinado da Babilônia. E o rei estava pensando em constituir um segundo no trono e olhou para Daniel e viu algo diferente. E o rei disse: porque há dentro de Daniel um espírito excelente, algo diferente. Então quem olhar para mim, quem olhar para você, quem olhar para o cristão, tem que ver algo diferente. Não é algo forçado, vocês entendem? A pessoa ela vai olhar e não é também bate pronto, não é mágica, nós não temos um arco, né, celeste na cabeça, não. Não é a pessoa vai bater o olho, nossa, essa pessoa, não, é a vivência. A pessoa que vive com você vai notar a diferença. No trabalho, na escola, na faculdade, na família, ela vai ver que não, realmente essa pessoa serve a Deus. E é impossível ser diferente, servir a Deus, honrar a Deus nessa terra e não ser honrado por quem? Por Ele. Veja Caleb, de todos aqueles homens guerreiros, somente Caleb e Josué entraram na terra prometida. Dos mais velhos, de 20 anos para cima. O resto tudo ficou na onde? No deserto. E os dois, porque foram diferentes, tiveram um espírito diferente, eles entraram na terra prometida. Daniel, desde quando ele chegou no reinado da Babilônia, ele foi diferente, ele honrou a Deus e ele foi honrado por quem? Por Deus. Ele cresceu na onde? Na Babilônia. Se nós formos estudar, são 8 capítulos, se nós formos ver a história de Daniel, ele foi honrado, ele foi abençoado muito por Deus. Porque nele havia um espírito diferente. E que espírito é esse? É o Espírito de Deus. Não é perfeição, vamos falar novamente, mas é essa entrega a quem? A Deus. Quando nós nos entregamos a Deus, acontece isso, Ele nos transborda da presença do Espírito Santo. Ele vem e sela a pessoa com o Espírito Santo. Aí a pessoa muda. Aí quem olha para ela vê uma nova criatura, uma nova pessoa. Ainda que as outras lembrem do passado dela, mas o presente dela testifica outra coisa. O presente dela transforma o quê? O passado dela. Então, em Daniel teve um espírito excelente, ele era diferente. E nós também temos que ter essa diferença. O segundo exemplo nós vimos agora. Agora nós vamos ver o terceiro exemplo com os discípulos. Abra lá no Evangelho segundo Mateus. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E, saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno.
E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. E, logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então Pedro começou a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhes dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. O que nós queremos trazer nesse terceiro exemplo? Jesus, quando estava prestes a ser traído, preso, crucificado, ele disse para os discípulos: olha só, vão me prender e vocês vão ser dispersos, vocês me abandonarão. Aí sabe o que Pedro disse? Não, Senhor, se for preciso eu vou morrer contigo. Mas o Espírito Santo ainda não estava dentro dos discípulos. O Espírito de Deus ainda não tinha entrado dentro dos discípulos, então eles não poderiam fazer o quê? A diferença. Quando Jesus foi preso, todo mundo fez o quê? Fugiu. Pedro, ele quis acompanhar de longe para ver o que estava acontecendo, aí as criadas: você é um deles. Você estava com Galileu, você estava com Nazareno. Aí, não, eu não estava. Aí outra falou: não, eu conheço você, eu já vi você ali com Jesus. Não, eu sei quem você é. Não, eu não estava. Aí na terceira vez, os servos ali: não, você é um deles. Aí ele começou a jurar, começou a praguejar: não conheço tal homem, nunca vi tal homem, nunca me relacionei com tal homem, nunca troquei uma prosa com tal homem. Aí o galo cantou. Mas por que ele não conseguiu fazer a diferença? Porque o Espírito Santo não estava dentro dele. Não adianta, eu posso até querer ser uma pessoa melhor, mas se o Espírito de Deus não entrar dentro de mim, eu não vou conseguir fazer a diferença. Eu posso até querer ser um bom marido, um bom pai, um bom esposo, uma boa esposa, um bom patrão, um bom funcionário, mas se o Espírito de Deus não estiver dentro de mim, eu não vou conseguir fazer o quê? A diferença. Não adianta. Mas depois que aqueles 12 homens, 11 no caso, né, porque Judas traiu, depois que aqueles 11 homens receberam o Espírito Santo, eles fizeram a diferença. Tanto é que a maioria deles morreram martirizados. Cabeça para baixo, foram crucificados, esfaqueados, matados, jogaram no óleo quente, lançado nas covas, lançado dentro das arenas para os leões. Mas eles não negaram a fé. Mas eles não abandonaram Jesus Cristo. Então nós conseguimos ver o que? Um antes e um depois na vida dos discípulos. Antes de receberem a presença de Deus, eles não conseguiram fazer a diferença. E na primeira oportunidade, eles abandonaram quem? O Senhor Jesus. Mas Jesus já sabia. Jesus já sabia. Quando Deus olha para o ser humano, ele sabe que o ser humano só vai conseguir mudar com a presença dele. Mas a presença dele só vem quando a pessoa se entrega. E agora nós vamos entrar na parte principal. Aqui só foi o quê? O pontapé da nossa mensagem. Nós vamos agora entrar na parte principal. Quando o ser humano se entrega para Deus, aí sim, ele dá o Espírito Santo, ele faz a pessoa ser batizada com o Espírito Santo, aí a pessoa vai ser totalmente transformada. Não é um passe de mágica, não é um estralar de dedos. É algo gradativo, é algo paulatino. A pessoa todos os dias se envolvendo mais com Deus, Deus mudando ela. A pessoa se relacionando com Deus, medita na palavra, faz a oração dela, tem a comunhão dela e Deus vai mudando ela, vai transformando ela. Vai fazendo da vida da pessoa totalmente diferente. Aí aqueles que viram ela mentir, vai ver ela falando a verdade. Aqueles que viram ela se prostituindo, fazendo aquilo que é errado, se drogando, vai ver ela andando no caminho da justiça, vai ver ela vivendo o que, de fato, a verdadeira vida. Então, para nós já encerrarmos e finalizarmos, vamos lá, se vocês pegar a Bíblia do final e voltar é melhor. Primeira carta de João. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, o quê? A nossa fé. Olha o que diz o 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em quem? Em Jesus Cristo, que ele é o Filho de Deus. Vamos ver de novo o começo do 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Todos aqueles que nasceram do Espírito Santo se destacam nesse mundo. É diferente do mundo. Não está no padrão do quê? Do mundo. Certa vez Jesus disse, olha só, vocês estão no mundo, mas vocês não são desse mundo. Aí ele fez a oração, Pai, guarde-os, porque eles estão no mundo, mas não são desse mundo. Quem é que vence o mundo? Quem é que fica diferente nesse mundo? Quem é que destaca do mundo? Quem é nascido de Deus.
E nascer de Deus é nascer do Espírito Santo. Jesus certa vez disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não vai entrar no reino dos céus. Ou seja, se a pessoa não tem a presença do Espírito Santo, ela não vai conseguir ser diferente lá fora. Ou seja, ela não vai conseguir falar a verdade, ela não vai conseguir ser fiel ao cônjuge, ela não vai conseguir ser fiel nos negócios dela, ela não vai conseguir honrar a Deus com a vida dela. Então nós temos que agora parar para analisar, será que realmente eu recebi a presença de Deus? Será que realmente eu nasci de Deus? Será que realmente eu tive um encontro com quem? Com Deus. Não é o fulano que vai me dizer que eu tive um encontro com Deus. Eu que sei da minha experiência com quem? Com Deus. E claro, os meus frutos vão testificar. Jesus certa vez ele disse o seguinte: a árvore boa dá bons frutos, a árvore má dá maus frutos. Ou seja, não é falar com a boca, não é uma coisa religiosa, não é uma coisa monótona, não. É a minha vida que vai testificar que eu nasci de Deus. Então quem se destaca nesse mundo? Quem nasceu de Deus. Mas para nascer de Deus tem que se entregar para Jesus Cristo. Aleluia. Porque o 5 diz: quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? E essa fé é a fé que se entrega. Não é uma fé de boca religiosa que principalmente no Brasil nós somos acostumados. Não, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou cristão, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. É a fé que faz o quê? Que se entrega. Porque hoje o índice diz que já está próximo de a maior da população ser o quê? Evangélica. Mas, se nós formos olhar, não é o que os frutos falam. Porque não é da boca. Tem que ser a entrega da vida. Eu tenho que me entregar totalmente para quem? Para o Senhor Jesus, porque Ele se entregou por mim. Foi o que nós aprendemos domingo passado aqui. A troca com quem? Com Deus. Ele se entregou por mim na cruz, agora hoje eu me entreguei totalmente para Ele. Aí quando eu me entrego totalmente para Ele, eu sou cheio da presença dEle. Jesus, Ele não olha para a pessoa: essa pessoa é muito alta, então eu não vou dar o meu espírito para ela não. Essa pessoa aqui é muito moreninha, então eu não vou dar meu espírito para ela. Ele não faz isso não. Porque aí na semana retrasada nós aprendemos acerca da essência. Deus olha para o interior. Veja, por isso a importância de nós estarmos todos os domingos na casa de Deus. Retrasada falamos da essência, semana passada falamos sobre a troca com Deus e hoje estamos falando de ser a diferença. É uma palavra que se encaixa na outra. Ou seja, Deus olha para a pessoa se entregou, abriu o coração, foi sincera, então Ele vem e dá o Espírito dEle para a pessoa. Aí a pessoa é diferente, a partir daquele momento, melhor dizendo, ela vai ser diferente. E vai ser algo gradativo. O marido vai notar a mudança, a esposa vai notar a mudança, o patrão vai notar a mudança, o funcionário vai notar a mudança, o amigo de trabalho vai notar a mudança. Esses dias, domingo, sábado, retrasado, ontem foi sábado, né? O outro sábado passado, eu estava falando com um rapaz, falando: você não vai falar com a sua boca que vai mudar para a sua esposa. Você vai provar com as suas atitudes. Então vamos pegar firme, vamos lutar com Deus. Estávamos falando para Ele. Porque é impossível, se a pessoa se entregar para Jesus Cristo, o Espírito de Deus vai vir e entrar dentro dela. E quando há uma troca no interior, é impossível o exterior não mudar. Se muda aqui no ser humano, muda tudo. Então, a garantia para nós fazermos a diferença nesse mundo é sermos cheios da presença do Espírito Santo. Porque, como falamos, posso até ter uma boa intenção, a intenção dos discípulos era muito boa. Não, Pedro falou: eu vou contigo até a morte, mas na hora do vamos ver, sem o Espírito Santo não consegue. Vocês conseguem entender isso? Na hora do vamos ver, se eu não estiver cheio da presença de Deus, eu não vou conseguir. Eu até posso falar: não, eu vou parar de fazer isso, eu vou parar de fazer aquilo, eu vou começar a honrar o meu compromisso no trabalho, eu vou começar a honrar meu compromisso dentro de casa, eu vou começar a honrar meu compromisso como esposo, como marido, mas se o Espírito de Deus não entrar dentro de mim, eu não vou conseguir. Eu posso até falar: eu vou começar a servir a Deus, eu vou parar de fazer tudo o que está errado, mas se eu não tiver a consciência de que eu preciso da presença do Espírito Santo, eu não vou conseguir. Por isso muitas pessoas, e nós falamos com pesar, infelizmente, elas até começam querendo se envolver com Jesus Cristo, mas passa 2 semanas, 1 semana, 1 mês, talvez, não sei, 2 meses, aí ela vai e deixa Jesus.
porque ela não entendeu que é necessária a presença do Espírito Santo. É muito comum isso nas igrejas. A pessoa começa, ela vai, até se batiza nas águas, mas aí ela não buscou a presença do Espírito Santo. Aí ela se afastou. Porque só o Espírito Santo nos faz permanecermos com quem? Com Deus. Então a garantia para nós sermos de fato pessoas diferentes é a presença do Espírito Santo. E nós vamos buscar agora a Deus com esse intuito. Nós vamos falar: meu Pai, a minha vida está totalmente nas suas mãos, então me transborda da tua presença, me transborda do teu Espírito. Quando Deus vê sinceridade na pessoa, como falamos, ele vai lá e entra dentro do ser humano. Aí acontece a diferença na vida dele. Amém?